Começa agora, Observatório Literário, um pouco de tudo na vida literária pernambucana. Este programa foi aprovado pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura da cidade do Recife e tem apoio cultural da Faculdade Maurício de Nassau. Boa tarde. Hoje, aqui no Observatório Literário, você vai saber: existe uma crítica literária pernambucana? Este é o tema de hoje de uma interessante participação do jornalista Tiago Correia. Aqui também um bate-papo com o poeta Malungo. E a UBE prepara a festa de aniversário dos 54 anos da Fundação. Tudo isso e muito mais no Observatório Literário de hoje. Eu sou Rafaela Feitosa e apresento este programa que tem redação e produção do escritor Fernando Farias, trabalhos técnicos de Simone Ventura, projeto literário da Sachiko Shinozaki Produções e direção-geral Fernando Farias. Na próxima quinta-feira, dia 15 de março, em evento programado para começar às 7 da noite, nos jardins da Casa Rosada da Rua Santana, a UBE comemorará 54 anos de vida em grande estilo. Além do tradicional pronunciamento do escritor Alexandre Santos, no qual o presidente da entidade apresenta as prioridades para o ano, a UBE prestará homenagem a Sobrames, pelo transcurso 40 anos de sua fundação. A Fundação Gilberto Freire, pelo transcurso dos 25 anos de sua fundação, e ao Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico, pelo transcurso do Sesc Centenário da sua fundação. Na ocasião, a UBE reunirá a Congregação da Ordem do Mérito Literário Jorge de Albuquerque Coelho, para admitir o escritor Frederico Pernambucano de Melo, que será saudado pela comendadeira Fátima Quintas. Finalmente, a Academia Pernambucana de Letras admitiu o escritor Gilvan Lemos, que passou a ocupar a cadeira número 26, sucedendo a acadêmica Estefânia Nogueira. Por estar doente e acamado, Gilvan Lemos não pôde comparecer à cerimônia, sendo representado pelo acadêmico Frederico Pernambucano de Melo, que leu o discurso de posse. A saudação foi feita pelo acadêmico Abdias Moura. Na próxima quinta-feira, dia 15 de março, às 8 horas da noite, na sede da UBE, em sessão no âmbito de acordo cultural celebrado com a FOCA, a União Brasileira de Escritores dará início ao projeto do Modernismo à Contemporaneidade, idealizado e coordenado pelo professor Neilton Limeira, com aulas sobre as vanguardas e a Semana de 22 de São Paulo. O encontro contará com a participação do professor José Bezerra de Lemos. Neste momento, na Livraria Jaqueira, sob a coordenação da escritora Erci Souza, a UBE dá sequência ao programa A Arte de Narrar, abordando o tema O Erotismo na Literatura. São palestrantes a poeta Selma Hatz e o professor Johnny Martins. Existe uma crítica literária pernambucana? A falta de resenhas sobre livros nos jornais pernambucanos é gritante. São publicadas apenas pequenas notinhas sobre lançamentos de livros. A maior parte são notícias enviadas pelas editoras. As centenas de livros que são publicados aqui no Recife passam despercebidos da imprensa. Numa cidade de vasta tradição da crítica literária, basta lembrar do crítico Álvaro Lins. Não há análise das reais obras dos autores pernambucanos. O Observatório Literário conversou esta semana com o jornalista Tiago Correia, que durante um bom tempo escreveu ou tentou escrever sobre a literatura pernambucana no Diário de Pernambuco. Tiago Correia, agora afastado dos jornais, se dedica ao mestrado em Teoria da Literatura na Universidade Federal.
É também o editor do site Vacatussa. No longo bate-papo com o escritor Fernando Farias, Tiago Correia abriu o coração e revelou as dificuldades em trabalhar a literatura nos jornais. Vamos apresentar aqui os principais trechos desta entrevista. Inicialmente, uma pergunta direta. Existe uma crítica literária pernambucana? Olha, durante muito tempo tinha Schneider no Jornal do Comércio, que agora ele saiu e está editando o suplemento Pernambuco. Aí no lugar dele agora entrou Diogo Guedes, que é um menino novo, que já foi da Continente e tá batalhando lá, tá fazendo um trabalho legal. No Diário tem o Paulo e Hugo na Folha de Pernambuco. E a gente tem um veículo maravilhoso para literatura aqui em Pernambuco, que é o Suplemento Pernambuco. Então é lindo, a diagramação é linda, as matérias são boas. Agora eu sinto falta de resenha, não tem espaço para resenha, né? Você tem uma análise mais crítica, tem alguns artigos, tem espaço para contos, poesia, mas resenha não tem. A gente ainda falta, assim, eu acho, esse espaço. Parece que o Pernambuco, ele nem dá o espaço para o escritor, é uma folhazinha para os novos ali, um poema e tal, algumas crônicas gerais, mas ele tem pouco conteúdo direto que você chamou de resenha, de análise da obra. Isso aí se resume a um textinho maior, mas também não é, eu não acho, não dá para se aprofundar numa obra assim, e tem dois tijolinhos assim para falar de livros novos assim, a não ser que seja alguma matéria vinculada à capa, aí eles dão um espaço maior assim para uma resenha, mas não é geral assim Mas também não... Mas é um espaço maravilhoso, assim. Eu acho que é uma conquista nossa, assim. Que tem o dedo de carreiro também nessa história. Mas também não é nenhum rascunho com aqueles... exato. Mas resenhas de 3 páginas, né? E o rascunho já não é... Uma vez eu, como jornalista, conversei com o Rogério, que edita o rascunho, e ele já reclamava. Ele dizia, beleza, é uma experiência maravilhosa, nacional, mas não é, sabe? Ele não paga o resenhista. Ele trabalha com colaboração e nem sempre os textos são bons, porque eu acabo caindo no amadorismo, né? Você falou a academia produz crítica, o que você observa? Porque essa coisa é tão restrita, tão isolada que ninguém conhece, né? O que é que a informação que você tem do que a academia, do que a universidade, o que é que está acontecendo? Eu entrei no mestrado ano passado e aí eu tô tendo mais essa vida acadêmica, tô vivendo agora, tô conhecendo esse lado. E tem, cara, por ano são 20 projetos de mestrado que são defendidos, fora os de doutorado. Então, em cada projeto desse analisa um autor profundamente, sabe? Então, tem gente pensando em literatura. As aulas de mestrado é uma maravilha, pô. Você passa lá são 4 horas de aula. A gente fica lá conversando sobre literatura, sobre obras, sabe? E isso rende também depois na análise da pessoa, do projeto, tudo. E lá cada um vai para um canto, assim. Cada um estuda o que quer. Agora falta essa ponte da academia para a sociedade. Isso, mas quem já é um pouco mais entendido já pode ir lá no site do PPG Letras, que é o Programa de Pós-Graduação de Letras, e que eles disponibilizam tudo em PDF, as teses, tudinho. Você já pode... Era um negócio, uma ferramenta de pesquisa minha, assim, no jornal. Porque como você não pode conhecer um autor na totalidade, você vai pra gente que já escreveu sobre, entendeu? Aí era um caminho que eu tinha, assim. Era uma fonte de informação. Academia, crítica literária, jornais fazendo mais divulgação de livros enviados pelas editoras e propriamente resenha aprofundamento e divulgação até das boas, das qualidades, não só de coisas de qualidade. Mas e o público, e o leitor, e a população de 3 milhões de pessoas no Recife não tem acesso a nada disso? Como é que você vê isso? É um problema não só da literatura, eu acho. É um problema maior, né, de política mesmo, de falta de esclarecimento, dos jornais mesmo. O número de leitores não cresce, aí já não... Rapaz, é uma bronca. E esse poder que o crítico tem, quando ele escreve, os escritores de um lado, que Raimundo Carreiro diz que o melhor jogador para jogar o escritor seria escritores. Mas a gente tem o poder dado a uma determinada pessoa que tem um instrumento na mão que é um jornal, para criticar, para valorizar ou até destruir uma obra. Isso acontece muito aqui em Pernambuco?
Não, eu não vejo muito isso, não. Pra destruir, não vejo. Inclusive eu sinto falta de crítica negativa. Porque isso eu falando de jornal, da minha experiência em jornal. São tantos livros que você recebe que você acaba tendo que eleger, e ali você já faz uma seleção. E nessa seleção você escolhe livros que sejam mais prazerosos para você ler. Já que você vai ler não como trabalho, você vai ler no seu horário de lazer. E isso aí já puxa muito para crítica positiva. E eu não vejo maldade assim. Eu acho que um crítico tem que escrever mesmo. Se não gostou, tem que dizer porque não gostou, mostrar exemplo, sabe? Mas não com uma forma de destruir, uma forma de querer criar um diálogo, de mostrar que tentar argumentar. Eu tenho várias vezes, com Carreiro mesmo, eu já escrevi sobre alguma estratégia dele que ele tentou usar e eu não concordei. Com o Ronaldo também. E Ronaldo depois ligava pra mim pra conversar, tudo, e eu explicava o porquê, ele entendia e pronto, sabe? Acho que pelo menos eu consegui manter esse respeito assim entre a crítica e o escritor. Mas é um meiozinho difícil também, não é tão simples não. Ronaldo Corrêa de Brito, Raimundo Carreiro, Homero Fonseca, Ariano Suassuna, Luzilar. Por que em Pernambuco se publica 2.000 livros por ano, uma média, maioria paga pelo autor, editado pelas editoras, mas o foco continua sendo em 5, 6. Isso é uma prática pernambucana, isso é uma coisa que não se vê muito, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um pouco que a gente lê. Porque só foca nessas estrelas principais? É porque eles são bons mesmos e o resto é ruim? Numa linguagem direta, o que é que você acha que causa isso? Eu acho que eles são bons e o mercado aqui, eu acho que para você se destacar aqui dentro, você tem que estourar lá fora, para depois reinar por aqui, na casinha, né? Pode ver, todos esses escritores têm editoras nacionais, são publicados em editoras nacionais. Isso já chama uma atenção danada, assim. Mas eu também não vejo que seja muito fechado, não. Porque você pega o caso de Ronaldo, acho que Ronaldo, o primeiro livro de contos dele, o Faca, foi de 96, eu acho. Ronaldo não é tão antigo assim. Um Carreiro que já está batalhando. E mesmo assim, Carreiro ganhou uma projeção quando eu fui na oficina. Isso em 2001, 2002. Carreiro não era esse mito que virou hoje, sabe? Ele veio conquistando aos poucos, depois de não sei quantos livros. De pouquinho em pouquinho que o pessoal começa a estourar, sabe? Não é tão simples assim, não. Falar mal de Paulo Coelho, Chico Buarque e outros, da Ibope, passa a ideia de conhecimento, ou é um modismo que de vez em quando aparece na literatura e o público leitor, uma classe mais ligada, começa a repercutir esses comportamentos? Eu acho que tem isso também. Alguém primeiro, uma Folha de São Paulo, um Estado de São Paulo faz uma matéria negativa e aí como já não tem mais espaço de leitura, tudo, aí você acaba se referindo a partir da opinião da primeira matéria. E aí acaba influenciando todos os outros, sabe? Aí falta essa... Por isso que eu defendo que a gente tem que ler mesmo para dar a sua opinião. Dar uma opinião própria, mesmo que divirja de tudo. E às vezes vem muita coisa que vem, de certa forma, já vem encaminhada pela própria editora. Eu já tive um caso no jornal que vinha um release e era uma escritora que eu conhecia, assim, porque ela trabalhava com internet, é meu objeto de estudo no mestrado. E toda a matéria que eu li era uma coisa maravilhosa, assim. E aí eu peguei o livro dela para ler e vi, meu Deus do céu, que diabo é isso, né? Eu fiquei abismado com a qualidade, com a falta de qualidade. E é um direcionamento, porque como você não tem tempo para ler, aí você acaba pegando o release da editora, aí vai pegando outras matérias que foram implantadas na internet ou de outros veículos e acaba aquilo ali vira uma reação em cadeia, assim. Falta essa leitura assim pra galera se posicionar mesmo. Como observador, você disse que o seu trabalho de mestrado está sendo justamente a literatura na internet? Explica isso. Eu estou trabalhando com narrativas que foram feitas para a internet. O uso dos recursos eletrônicos como recurso estético. Aí eu tá bem no início assim minha pesquisa. Aí eu tô pegando o caso de Mário Prata, que escreveu o romance Os Anjos de Badaró,
ao vivo na internet. Ele desenvolveu um programa lá, que aí o pessoal via ele falando, via ele escrevendo, e ele ia escrevendo e o pessoal ia no chat, aí ele conversava com as pessoas por webcam, e aí de certa forma muda a lógica, porque ele estava criando uma lógica de evento, estava usando uma lógica de evento ali. E aí eu tô pegando outras narrativas também, que usa hiperlink. Tem o caso da Dama de Espadas, que usa narrativa em hiperlink. Aí chega uma hora da narrativa, que aí ele dá 2 links para você seguir. Você decide se o personagem pega um caminho para a esquerda ou direita, sabe? Aí você vai... Isso aí muda, esteticamente muda, sabe? Aí tá bem no início minha pesquisa. Isso aí se maravilha muito com o poder da internet e tal. Mas até que ponto você detectou a mudança no conteúdo da linguagem? A linguagem da internet não é a linguagem do livro, nem é do jornal, nem é do rádio, é outra coisa. Como é que você detectou isso? Como é que Mário Prata, que escreveu seus livros, ainda na época começou a escrever na máquina de escrever, muda o conteúdo dele quando ele está na internet? No caso de Mário Prata, pelo menos nesse livro que eu estou analisando, não vejo muita mudança na linguagem. Foi mais na experiência do evento, que ele criou uma nova lógica. Com essa experiência ele ganhou mídia na França, na Itália, no Japão. Ele estourou por causa disso, internacionalmente. E ele é uma nova maneira, ele criou uma nova maneira de se consumir literatura, que era uma coisa ao vivo, de algo que estava sendo feito na hora. Você está acompanhando o escritor no processo criativo dele. E na maneira de escrita mesmo, assim, de escrita que eu digo do processo, não da linguagem. E o que eu tenho acesso hoje, que foi publicado, que é o livro Os Anjos de Badaró, não é só um registro do que foi. Foi uma experiência, foi quase uma performance que ele fez. Porque o consumo, o meu foco quando ele fez na época, assim. Isso foi em 2000, acho, que ele fez esse livro. E uma coisa curiosa que eu, nesse início de pesquisa, eu já percebi, é que logo que surgiu a internet, começaram a surgir, foi quando teve, pelo menos aqui no Brasil, foi quando teve o boom dessas experimentações pela internet. Hoje em dia não tem, acho que de 2002 para cá não tem quase nada que o pessoal use a internet, os recursos eletrônicos como estética. O pessoal usa mais como uma forma de divulgação. O que eles escrevem lá para a internet é o que poderia sair numa folha de papel. Isso aí eu não vejo muita diferença. O conteúdo da linguagem, deixa eu dar um exemplo. O Morro dos Ventos Ruivantes, aquele estilo, aquela coisa não se escreveria na internet hoje, porque a linguagem é mais direta, é mais concisa, é mais objetiva. Você detecta isso acontecendo ou ainda se resiste? Parece que você está achando que ainda há uma resistência a adaptar uma linguagem mais veloz. Que o Calvino falava. Eu até percebo isso, mas eu não sei se é por conta da internet. Uma vez eu já entrevistei um professor, Alcmar Santos, que ele é poeta também, que ele estuda essa parte de literatura eletrônica, e aí eu perguntei se era por isso, se era por conta da internet que estava surgindo esses microcontos, contos em Twitter, não sei o quê. Aí ele disse que, olha, pela experiência dele, ele disse que isso tem uma influência desde acho que da década de 80, quando a Folha de São Paulo, por exemplo, diminuiu o tamanho dos textos para ter informação mais concisa. E aquilo ali, a partir dali, ele disse que já vinha tendo essas mudanças. Então, não sei se é especificamente da internet. Aí, teoricamente, por um lado, eu acho que internet tem que ser um texto mais rápido, porque você está ali com 10 janelas abertas e você tem que ir rápido. Porque na internet eu prefiro textos mais leves, mais objetivos, menores, claro, porque você está lendo ali com 20 janelas abertas, não sei quantos vídeos, música, e aí você acaba... Não é um lugar de informação muito densa. Mas, por outro lado, também é um espaço que você tem para publicar. Eu, por exemplo, quando eu escrevo no Vacatussa, por exemplo, quando eu escrevo sobre um livro, ali, cara, não tem um limite. Não tem um limite de espaço. Eu vou querer ser profundo, porque eu acho que alguém que vai entrar naquele link ali, atrás daquele livro, vai querer ter uma nova visão sobre o livro que ele acabou de ler. Então eu acho que ele vai querer algo profundo e criar algo diferente. Coisa que no jornal eu já não tinha tanto espaço. Eu tinha 20 linhas para escrever sobre um livro inteiro. E aí eu tinha que ser superficial, que para mim é uma contradição isso. Eu tinha que ser superficial no jornal, que é um lugar melhor para se ler, que você pode transportar onde você quiser. E na internet eu estava sendo mais profundo. Para mim isso é uma contradição. Mas isso tudo
para terminar esse papo, não quer dizer que o texto literário no livro que está sendo publicado hoje, em função da internet, está ficando pobre? Eu não vejo que seja por conta da internet, Fernando. Não vejo mesmo. E é por quê? Acho que é pela cultura mesmo. Ficou mais fácil você publicar, entendeu? Aí o rigor da seleção acaba sendo mais fácil também. E aí acaba passando muita coisa que não presta. Aí eu acho que o problema está aí. Eu não vejo que seja pela internet. Muito pelo contrário, a internet tá ajudando nessa coisa de leitura. Você hoje lê muito mais pela internet, com a internet, do que se lia antigamente. A informação tá descentralizada. Tem outra coisa que hoje a nossa visão, por mais, beleza, ficou mais superficial, mas a gente tem um campo de visão muito maior do mundo. A gente recebe informação de tudo que é canto e qualquer coisinha que a gente queira fazer uma pesquisa, a gente bota lá na internet, acha e já meio que pega algumas informações e dá pra, sei lá, colocar mais uma característica no personagem. Ficou mais fácil de... Eu vou insistir na pobreza que a gente tem sentido na música. À medida que qualquer menino pode gravar em casa um CD, em casa, no computador, na música, e a música é o maior exemplo, né? Então, os curtas que você hoje faz um curta pelo celular. Então, a facilidade da tecnologia, o avanço tecnológico expande a informação, mas não cai, não empobrece a qualidade? Não vejo isso, não. Está crescendo a qualidade? Eu acho que a gente tem exemplos aqui maravilhosos de autores novos de qualidade. Um Ricardo Lises, lá de São Paulo, Altair Martins, do Rio Grande do Sul. São escritores novos que fazem um trabalho maravilhoso. Agora, o que pode estar influenciando é que nesse bolo de informação gigantesca que a gente está recebendo, eles acabam meio perdidos nesse bolo de informação. Aí não ganha a projeção que deveria ter. Isso pode estar acontecendo. Mas eu não acho que a internet seja culpada pela... É claro que tem uma produção muito maior e que boa parte disso não presta. Mas isso eu acho que sempre foi assim também. Agora não tinha tanta essa divulgação, né? Não tinha esse acesso de veiculação, da quantidade de texto que a gente tem acesso hoje. Qualquer pessoa pode criar um blog e escrever contos lá. Mas isso não vai dizer que ele é bom ou ruim e nem que a internet tá prejudicando a qualidade. O que falta eu acho que é senso crítico da pessoa mesmo, sabe? Eu acho que isso falta. Da pessoa quem? Dos autores, das editoras, sabe? Eu acho que qualquer coisinha agora você coloca lá e não tem senso crítico. Isso. E até da própria crítica mesmo, que meio que perdeu esse espaço. Hoje em dia, um comentário de qualquer pessoa coloca lá: não gostei do filme tal, bota no Facebook lá, aquilo ali tem uma repercussão grande. Todo mundo virou crítico hoje em dia, entendeu? Aí é uma maneira nova da gente lidar, que eu não sei como é que isso vai resolver, mas porque antes tinha os locais de informação. Então, se sair uma matéria sobre, sei lá, o disco novo da Nação Zumbi, o livro novo de Chico Buarque, aquilo ali tinha uma repercussão dentro do jornal que dava pro mundo externo. Aquilo ali era um espaço de respaldo. Hoje em dia o jornal meio que tá se encaixando nesse novo meio, porque ele não tem mais. A opinião do jornal já não é tão forte. Aí criou-se uma descentralização. Por um lado é bom, mas tem esse lado também que a gente ainda está se ajustando e não sabe para onde é que vai. Como filtrar o que é bom e o que é ruim no meio dessa avalanche de informação na literatura? Como filtrar? Acho que lendo resenhas. Você pega num sábado, por exemplo, sai o caderno sabático do Estado de São Paulo. Ali tem algumas opiniões que valem a pena ser lidos. Tem alguns blogs, tem o blog do Sérgio Rodrigues, que é um escritor carioca, que se não me engano, é todo prosa. Ali eu acho que é um canal, e programa com Observatório, com Café Colombo. Tem alguns canais que você vai seguindo, sabe? E participando de eventos. Por exemplo, tem o A Letra e a Voz, para mim é o melhor evento que tem aqui no Recife. Ali, se um escritor é convidado, é porque passa por uma curadoria, entendeu? Que no caso é de Carol, já foi de Cristiano Aguiar, agora é Carol Leão. Ali tem uma curadoria e tem um porquê daquela pessoa estar ali, entendeu?
Aí você vai pra palestra, vê, conhece o escritor, aprende mais um pouco sobre o trabalho dele e vai direcionando. Lendo do jornal também, os meninos estão fazendo de certa forma está fazendo um trabalho de triagem também do que é bom, do que é que vale a pena ou não. O comentário da semana com Tiago Pininga. O escritor Bernardo Souto lançou pela editora Moinho de Ventos seu novo livro, Teatro de Sombras. O nosso comentarista Tiago Pininga leu e gostou. Este é o comentário da semana. Teatro de Sombras é o livro de poemas de Bernardo Souto pela editora Moinhos de Vento. Pela primeira vez pude conferir um livro dessas belas edições artesanais, somente agora em 2012. Tentarei dar uma luz sobre o livro, ainda que corra o risco das sombras apagarem e surgirem outras. Amarrada aos nossos pés e aos pés de todas as coisas, a sombra, esta alma negra, só pode dizer sobre os nossos atos, passado que se atualiza por si só como forma, nunca o caminho. Talvez por isso que na apresentação desse livro, Fábio Andrade diz que é experiência que nem a filosofia, nem a teologia, nem a ciência poderiam captar. Tais disciplinas requerem caminhos, discursos sobre os métodos, e Ulisses amarrado. Os poemas de Teatro de Sombra são atos, são seus verbos. Os atores, usando suas respectivas máscaras, vão desde Javé até Blaise Pascoal. Este último, se não me engano, acreditava que mesmo para uma não-filosofia era necessário filosofar. Não por acaso, só encontrou interlocutor muito mais tarde, em Nietzsche. Dito isso, podemos dizer que nesses poemas a metafísica é bastante em não pensar em nada. Os poemas de Bernardo Souto, a meu ver, são a filosofia antes da filosofia, tangem a sabedoria. Cito finalmente o próprio Blaise Pascoal no seu livro Pensamentos. Quando nos deparamos com um estilo natural, espantamo-nos e nos alegramos, porque esperávamos encontrar um autor e encontramos um homem. Ao contrário, os que têm bom gosto e pensam, ao ler o livro, descobrir um homem, surpreendem-se com achar apenas um autor. Honram bem a natureza os que lhe ensinam que ela pode falar de tudo, até de teologia. Bate-papo com Rafaela Feitosa. No Observatório Literário de hoje, eu vou bater um papo com José Carlos Farias, conhecido como poeta Malungo, que está em nossos estúdios. Boa tarde, poeta Malungo. Boa tarde, Rafaela. É um prazer estar aqui na Rádio Folha, no Observatório Literário. Vamos começar falando de você. Quem é o poeta Malungo? Eu sou um poeta que comecei a escrever em 1985, influenciado no começo, né, na verdade, da minha infância, pela poesia de cordel, também influenciado pela histórias de quadrinhos, que eu lia muito e coleciono até hoje. E posteriormente fui lendo muitas coisas, né? Tenho muita influência do tropicalismo, do surrealismo, gosto muito das telas do Dalí, e o Mangue Beat também foi muito importante na minha formação, e por aí vai. Você é bastante conhecido como poeta, mas também como editor de um fanzine largamente distribuído em livrarias e eventos literários. O fanzine De Cara com a Poesia. Malungo, como surgiu a ideia de publicar em apenas uma folha de papel frente e verso tantos poetas pernambucanos? Olha, a ideia dos fanzines foi o seguinte: em 2000 eu participei de um concurso na Biblioteca Popular de Afogados. E aí eu tirei o primeiro lugar com um poema lá e conheci Marina Maria. Ela tirou o segundo lugar e ela morava na Várzea na época. Aí eu fui na casa dela e vi um fanzine, o Poesia Descalça, que é um fanzine antigão, que vem desde 87, editado por Joca de Oliveira e Wilson Vieira. E aí ele era todo colorido, né, tal. E eu achei interessante porque, assim, eu nunca tinha... Na verdade, eu tinha visto na mão de pessoas, mas nunca tinha pego. E ela falou que os caras moravam no outro prédio. Aí eu disse, vamos lá, né? Aí eu fui, encontrei o Wilson comprou um livro meu que eu tinha lançado meu primeiro livro, O Terceiro Olho, Excelente de Contato. E a gente fez amizade, logo de cara. E aí eu conheci eles. E depois, eu morava em Maranguape nessa época. E deu vontade de fazer um também. E eu me juntei com o poeta Altair Leal, que morava em Maranguape, né?
E a gente fundou o Frente e Versos em 2001. E a partir dali nós fizemos 8, 9 números juntos. Depois eu saí, encontrei assim, o poeta Bruno Candés, a indicação de Jomar Muniz de Brito, que a gente já era amigo. E aí eu comecei de cara com a poesia junto com o Bruno, até 2004. Aí eu parti para fazer só o jornal e exatamente 2006. Em 2004, 2 anos antes, eu tinha recebido uma carta de Vinícius Dias Cunha, que ele é um carioca, hoje mora em Brasília, casou, está em Brasília. Então me mandou uma carta elogiando meu livro, que chegou lá em Campo Grande, onde ele morava, através da filha de Paulo Cunha, que foi para lá. Ela tinha um zine, ela lançou só um número chamado de zine. Eu tive na casa dela e entreguei um livro para ela sócia. Eu sei que ela foi para o Rio, e aí esse livro da sócia dela, ou ela não quis, não sei como foi, esse livro foi parar na feira de Campo Grande. Então ele mandou uma carta elogiando meu livro e tal, e mandou um telefone. Eu não conhecia, não. Aí no outro dia eu liguei, aí pronto, o cara pirou, a gente começou a trocar ideias e começou esse intercâmbio. Também através de Henrique Brandão, que era um cara que tinha um zine lá em Maranguape, e eu conversando com ele, e ele certa vez, pô, tu tá fazendo um zine aí e tal, eu tô aqui com uma maçaroca de zines, que eu não sei mais o que é que eu faço, então eu não tenho como responder, não tenho tempo, e me passou. Dessa maçaroca de zines eu peguei 25 endereços e comecei a mandar. Então isso começou a crescer, né, desde 2004. E aí vem até hoje, né? O jornal vai fazer 10 anos agora, em 24 de maio de 2012. E é isso, assim, é incentivo à cultura, é incentivo à leitura, à cidadania, é muita coisa boa, muita cultura, né? E é um espaço que infelizmente, assim, eu vejo só, não é porque eu tô na Folha, mas eu vejo só que a Folha que abre mais espaço para poesia, né? A gente vê o Medalhão, o Nomão e vê o Desconhecido. Então, assim, é uma maneira também, eu acho que até meio atrevida, assim, de educar as pessoas, de estar mostrando um site, estar abrindo espaço para poetas e estar integrando, entendeu? As pessoas, ele é muito, como é que eu posso ver, eclético, né, o jornal. Em 10 anos de publicação do fanzine De Cara com a Poesia, o que mudou nestes anos? Bom, mudou a qualidade, a experiência, né, que a gente vai tendo, a qualidade dos textos, a qualidade editorial. Ele é impresso na gráfica do Sindicep, que tem essa parceria nesses quase 12 anos, né, porque o outro zine, o Frente e Versos, também boa parte dele foi impresso lá. E o Sintep também dá um suporte com algumas resmas, né? E aqui eu também estou aproveitar para agradecer o Sindicep, a direção, e a direção do Sintep, que sem eles não teria o jornal na rua, né? São 5.000 exemplares. E assim, a gente vai melhorando, vai mudando a qualidade, vai incorporando sessões, né? Nós temos aí sessões, tem as sessões de personagens pernambucanos, da história pernambucana, que é para as pessoas conhecerem um pouco, né, dos nossos personagens. Temos uma sessão também dedicada ao povo indígena, né, que as pessoas desconhecem a cultura indígena, aquela coisa meio piegas, não conhecem realmente, né? E temos os intercâmbios também, a gente divulga endereços de zines, também coloca alguma coisa que o leitor se expressa, né, nas cartas ou no e-mail e tal. E também divulga vários recitais pela cidade, tem uma parte também, e os pontos de distribuição aqui no Recife e em outros lugares, que chega também no interior e vários estados também. São 5.000 exemplares de pura poesia. Vejo aqui o trabalho de bons poetas pernambucanos. Tem até frases de Leonardo da Vinci. Como é feita a seleção dos poemas que são publicados? Essa escolha é feita por mim e, como eu disse, eu procuro que ele seja mais eclético possível, que ele atinja assim, algumas áreas, né, da poesia, né? Sempre tá tendo pessoal que faz cordel, sempre tá tendo os alternativos, entendeu? Tá sendo assim, sempre tem alguém de fora,
né? E assim, é um trabalho que não é fácil, né? Porque em casa eu desde que eu comecei a militar no meio poético, eu sempre fiz isso. Eu sempre troquei livros, vendi livros, comprei livros. Então, as pessoas também me presenteiam. Eu vou comprar livros em sebos e tal. E eu fiz um acervo grande, de qualidade. E, na verdade, é a qualidade, né? Você escolhe, e ele sai de 3 em 3 meses, às vezes sai de 4 em 4, porque é muito difícil você fazer, né? Meio complicado. E aí você vai colocando na fila. E aí você vai... Agora mesmo eu estou montando o número 58. Eu já mandei os textos e aí eu estou montando com o Tony Borba, lá de Prazeres. Eu saía de Maranguape, agora estou morando na PE15 e eu vou para lá. Todo sábado. Às vezes você encara meia-noite, 11 horas, porque ele tem uma gráfica, a Líder Mix. Então ele, além de estar montando, ele está fazendo vários trabalhos. Então a gente chega lá de manhã, às vezes volta meio tarde e tal, mas é complicado para fazer. Então assim, a gente, além de escolher os textos de mais qualidade, na verdade a gente faz com que o fanzine fale o que a gente gostaria de dizer e o que outros poetas gostariam de dizer, né? E assim você vê pessoas que assim não aparecem na mídia, as pessoas não conhecem. Felizmente tem muito poeta, né, escrevendo, e não tem esse espaço. Então o jornal é feito dessa maneira, assim, quase um sacerdócio, porque eu faço esse trabalho, eu vou buscar, eu pago táxi para trazer, são 5.000 exemplares. Eu mesmo separo tudo para entregar nesses pontos aqui de Recife. Aí tem uma outra etapa que é a confecção de cartas, são 97 cartas para o Brasil inteiro. E assim, é um trabalho duro, né? É uma década fazendo ele, né? Então as pessoas que recebem, às vezes nem... Ele é gratuito, né? É bom lembrar, ele nem imagina o trabalho que é. De você montar, de você, sabe, trocar uma fonte mais larga, mais curta, que caiba esse texto e tal, tudinho. E que o importante é o espaço também e o texto fique legível. Não adianta você encher de coisas, né, e ele não seja legível, né? Eu comecei a ter essa preocupação no momento que eu encontrei o Luciano Siqueira, um deputado. Aí eu entreguei um para ele, aí ele brincou comigo e disse: poxa, vamos trazer uma lupa junto, né, tal. Aí ele fez uma brincadeira, aí depois eu me liguei e disse: poxa, eu tenho que cuidar mais, né, do tamanho das fontes. É um trabalho de amor, é um trabalho abnegado, que assim, eu acho que nem todo mundo toparia fazer durante esses 10 anos. Mas eu me sinto bem, eu me sinto muito bem. A gente não enrica, mas a gente tem a consciência de que está fazendo a coisa certa. São quase 60 números do De Cara com a Poesia publicados. Você é sempre visto nos eventos literários, filas de banco, de ônibus e nas portas das livrarias, sempre distribuindo o fanzine numa verdadeira militância poética. Malungo, o que você sente quando sai uma edição e distribui para as pessoas tantos poemas? O resultado é o melhor possível, porque tem uma escola onde eu morava em Maranguape que tinha pessoas que colecionavam. Tinha uma aluna que plastificava o jornal. Aí outra aluna criou um zine, que aí eu fiz amizade com ela depois, um zine feminista. Assim, tem pessoas que entram em contato com outros zines através dos jornais. Quer dizer, a satisfação é muito boa, a sensação é muito boa. E você não tem ideia de até onde isso abrange, né? Um exemplo foi 2008, 2009, não sei, não lembro. Eu me correspondo com Ilma Fontes e Ilma Mendes Fontes, que faz o Capital lá em Sergipe. E aí, certa vez, eu comecei a receber uns e-mails de Terecinca, não lembro o outro nome. Bom, e ela mandava vários e-mails e depois ela mandou uma carta para mim com um poema meu em grego, traduzido para grego. E aí eu achei interessante, né? Eu disse, poxa, legal. Quer dizer, foi para Aracaju e de Aracaju foi para os Estados Unidos. A Terecinca mora lá. E com 6 meses eu recebi uma revista da China. Aí eu fui abrir, né? Aí tava lá o poema meu.
Um poema chamado DNA, saiu nessa revista da China, junto com uma outra sul-americana, Ana Cheves, se eu não me engano, uma argentina. E aí saiu o nome do jornal, de cara com a poesia, tava lá em mandarim e em inglês, né? Quer dizer, você não sabe a proporção até onde vai, né? Ele cria pernas, cria asas e, assim, isso é só um exemplo. Tem outras coisas que você vai conhecendo amigos, você vai fechando um ciclo, né? Um círculo. E assim, pra mim foi muito gratificante. Até agora há pouco eu recebi uma carta dela também. Ela é uma espécie de embaixadora da cultura no mundo. Então ela divulga meu trabalho, assim na brodagem, como o pessoal chama. E assim, eu acho que fiquei muito contente com isso. Porque é uma folhinha de papel que foi pra ali e tal, e foi até os Estados Unidos. E a gente fez uma amizade, né? A gente tá sempre se correspondendo ou trocando e-mails. Ela escreve poemas, ela escreve contos, como eu também comecei a escrever em 2009, quando eu entrei na oficina do Carreiro, eu fiz um mês lá. Esse contato foi muito gratificante, porque, assim, na nossa terra tem gente que não dá valor. E tem pessoas, né? Ela é mineira, tá lá nos Estados Unidos e tá divulgando. Até nessa última carta ela tava falando que tem uns poemas meus que ela gostou e divulga e manda e-mails e digita e manda para as pessoas, né? Que ela circula pelo mundo e assim, foi uma coisa muito legal ver meu poema na revista da China lá. Eu lembro na época até que eu levei pro Roger, que eu participava muito do programa do Roger, o da televisão, né, lá na Malakoff. E aí eu levei, mostrei, não por um orgulho, por nada não, mas assim, para dividir com as pessoas, né? E até abrir alguma perspectiva, né, das pessoas saberem que aquele trabalho tem valor, que tá dando frutos. Malungo, você publicou até agora apenas um livro, chamado O Terceiro Olho Usa Lentes de Contato, que está esgotado e hoje é uma raridade. Sei que você já publicou um CD chamado Malungo 20 Poemas. Sei também que você está preparando um novo livro que poderá ser lançado ainda este ano. Então, Malungo, quantos prêmios você já recebeu como poeta? Deixa eu ver se eu lembro. Teve Minas Gerais, com o poema DNA, se não me engano, 2008. Um concurso lá. Aí eu tirei esse prêmio lá, que eu achei muito legal, né? E divulguei. E aí foi uma coisa legal. Depois veio o primeiro concurso de poesia do Sintep. Aí depois eu tirei um prêmio com contos. Eu fiz um mês de oficina com Carreiro. E aí depois, né, eu passando pelo ali pós-carnaval, meu ônibus dobrava ali na Nossa Senhora do Carmo. E aí o ônibus parou, eu fiquei olhando lá, tinha aquele lixo do carnaval, né, que fica embaixo da arquibancada, só que não tinha mais arquibancada, só tinha os ferros, o pessoal guardando e tal. Aí quando eu cheguei em casa, era uma meia-noite, aí escrevi o primeiro conto, que era um conto falando de uma fuliã, que amanhecia no Recife Antigo, aí fazia um lanche, comia um cachorro-quente e partia pra Olinda pra ver o bacalhau. Um conto simples, muito simples. Depois eu fui escrevendo outros, até que eu escrevi o Aposta, e aí surgiu uma oportunidade num concurso de poesia e contos no Rio Grande do Sul, um triunfo. E aí eu mandei, né, as poesias, botando fé nas poesias, né. Eu vou botar aqui 2 contos, só para o pessoal ler lá e conhecer. Bom, resultado, poesia não deu nada, e eu tirei o primeiro lugar em triunfo, lá no Rio Grande do Sul. Isso foi muito legal também, né, o pessoal divulgou e mandou a publicação lá deles, né, com os outros contos das outras pessoas do 2º, 3º lugar. Foi bom. Malungo, você está fazendo curso de História na FUNESO e é um conhecedor intelectual. De onde você tira a inspiração para os teus poemas? Na verdade, eu não tiro, ela me toma. Ela é o cotidiano, entendeu? É a rua, é o nosso cotidiano, não tem outra coisa. É muito simples. É só você ter olhos de ver e caneta de escrever. Então, você vai vendo, tem muita coisa que, sabe? A poesia tá lá e você às vezes você passa e não vê. Poeta Malungo, cada poeta tem um método criativo diferente. Você é do tipo de escritor que acredita na inspiração divina e que poetas são seres especiais? Ela é divina. Assim,
A gente tem esse dom, né? Eu não acho que a gente seja extraordinário, não. Somos pessoas comuns, mas a gente tem, assim, como é que eu posso dizer, um prisma a mais é como a gente pudesse parar o cotidiano, a vida, e observasse os detalhes da vida, né? Eu acho que essa é a inspiração maior, é a vida, né? E a vida tá cheia de coisas aí pra gente ver, não só coisas, como é que eu posso dizer, bonitas, mas os espaços que a gente tem de criticar também, de mostrar que a poesia não é só rima, não é só coisas bonitas, imagens fantásticas, né? É isso também. E você tem esse engajamento de falar da realidade, né? E mostrar às pessoas o outro lado, né? Porque, assim, muita gente tem preconceito com a poesia. E, assim, eu procuro no meu trabalho sempre estar linkado com a realidade, entendeu? Eu lembro muito que ali no Luiz Freire existia a quarta literária, né? Quer dizer, deu uma parada, né? Não existe mais, deu uma parada. Então, certa vez, no recital, eu recitei um poema que falava da 7 de setembro. E aí tinha uma professora que trouxe os alunos. E aí, quando acabou, ela veio conversar comigo e veio me agradecer, achou interessante você falar da 7 de setembro, não sei o que e tal. Quer dizer, deu chegou junto do universo dela, né? Você tá falando da cidade, você tá falando das coisas que você vê, das coisas que a gente passa, e às vezes na correria, né, o cotidiano, o trabalho, a gente não tem tempo de ver. Então, assim, isso é uma coisa muito legal, é um feedback massa, porque ela veio agradecer aquele poema e tal. Quer dizer, lembrou do que a gente passa todo dia e não vê. Na verdade, a gente vê, mas não olha e não escreve. E a gente costuma fazer isso, escrever o cotidiano. Esta semana recebemos uma triste notícia, que foi a morte do poeta Divaldo Bronzeado. Os recitais lá no céu estão cada vez mais animados. O que representa para você perder um amigo tão valioso? Bronzeado, um grande poeta, era meu amigo, era um companheiro de recitais, assim. A gente costumava muito, ultimamente a gente estava indo pro Barro. Lá tem um recital chamado Poesia na Panela, que as pessoas fazem de 2 em 2 meses nos bares, depois vai mudando. E ele sempre participava, né? Era um grande poeta, compositor de samba, de frevos, trabalhou com propaganda, tocava gaita também. Era uma pessoa fantástica, assim, culto, né? Uma pessoa muito culta, com uma sabedoria, uma experiência de vida e de arte fantástica, né? Para mim foi uma perda. Há uma curiosidade. Escutando as poetas Cida Pedrosa, Miró e você, Malungo, sentimos que vocês têm a mesma entonação na voz quando recitam. De onde vem isso? Eu precisaria ouvir os dois. A mim isso é novidade. Mas, assim, tem a maneira de ser, né? Das pessoas, o gosto. Eu sou fã do Miró, gosto do Miró. Como ele também escreveu no livro lá, o Poemas para Sentir Tesão ou Não, que ele escreveu assim, meu amigo Malungo e tal, alguma coisa assim, meu fã que virei fã. Ele escreveu isso. Gosto muito do Miró, como sou fã do Lara, do poeta Lara, né? O Lara por esse vigor na poesia, né? O Miró, essa coisa suburbana também. E eu acho que, assim, tem como é que eu posso dizer, uma voz única, né? Mas cada um tem a sua diferenciação no que escreve, no que vê, na sua vivência. Como eu disse a você, para mim isso é novidade. Eu vou começar a ouvir os dois para ver isso aí. Daqui a pouco a gente vai conferir exatamente isso, poeta. Malungo, muito obrigada pela entrevista e por esse bate-papo tão delicioso aqui no Observatório Literário. Bom, foi um prazer estar aqui no Observatório. Um abraço para os ouvintes e obrigado pelo espaço. E terminamos o nosso programa de hoje justamente escutando um pouco da arte e da poesia do poeta Malungo. Porta-retrato. Lorés,
cruzam pontes num Recife embaçado em preto e branco. Carros alegóricos giram na órbita da minha cabeça. Um filme mudo dentro do monóculo. Bois digitais, voadores cruzam o Capibaribe trazendo notícias do século 25. No cais do Recife antigo, eu tomo um maltado nas galerias. A Chantecler se debruça para ver o Rio. Lá do ano de 1930, o e-mail gritou pra valer: tem charuto novo no ar! E da janela pude espiar. Era o Zeppelin voador deslizando manso dentro da minha TV. Poema Cor de Sol. Amanhã escorre derramando suas cores pelas ruas, almas fatiadas. O sol do meio-dia bordado nas camisas de força. A solidez da solidão. 12.000 versos pichados na parede azul da avenida. Viajar nos compartimentos das horas. Saborear as estampas desse mar. Ir no mercadinho comprar esperança em aerosol. Telescópio. A cidade bonita e cruel, com seus monstros fuliônicos de ferro e cimento, luzes e misérias por trás do cartão postal. Em cada esquina surda, leões mortos rugindo, artistas invisíveis sacaneados pelo sistema. É preciso carregar, o quanto antes, um sol de poemas por essas ruas escuras e enxergar o Recife com olhos de diamante. Carroceiro transcendental. Lá em Peixinhos, a arte mora na favela. As bandas, o lixo no Beberibe, é o groove suburbano. Goiamuns plugados se esbarram nas vielas. Todas as orelhas do mundo viradas para Recife. Só aqui não se ouve o novo som pernambucano. A luz do sol se reflete nas águas sujas do rio, nos zincos dos barracões. Urubus dão rasantes nas montanhas de lixo, nas carroças ferro velho, tralhas e papelões. Carne de rato, pés sujos nos telhados da consciência. Mocambos, almas encardidas e balas perdidas sem clemência. Geladeiras incandescentes iluminam a tua cozinha. Paredes transparentes revelam as terceiras intenções. Coloque o plug e peça linha. Viaje chutado num burro sem rabo rumo a outras dimensões. Via pública. Fumaça na 7 de setembro. Churrasqueiros com seus braseiros e carnes paraguaias. Cachaceiros bebem a rua e mijam os postes. 100% fuleiragem. As carroças de som mastigam os nossos ouvidos na frente das lojas americanalhadas. Canos de escape escapam ligeiros pela rua do Riachuelo. Pedintes adornam as
portas das lojas. Cachorro e suco no copo, 85 centavos. Frutas e CDs, apenas R$1. Pivetes soltos nas avenidas e o posto policial vigiando a polícia. Na rua, escreva a vida, Recife, atravessa o meu poema. E aqui termina o Observatório Literário. No próximo sábado, ao meio-dia, voltaremos com entrevista surpresa. Aguarde! Você acompanhou Observatório Literário. Um pouco de tudo na vida literária pernambucana. Este programa foi aprovado pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura da cidade do Recife e tem apoio cultural da Faculdade Maurício de Nassau. Uma realização da Satiko Shinozaki Produções. Direção-geral, escritor Fernando Farias.